programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição você vai ver: quem luta, educa. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Classe trabalhadora não cabe na agenda desse governo. A intenção é muito clara, é acabar com a escola de saúde, deixar de construir um conjunto de pessoas que tenham comprometimento muito claro, que saibam exatamente por que estão ali. Precisamos unificar nossa luta. A gente precisa que realmente a sociedade clame por melhores condições de vida e de trabalho para o profissional de enfermagem e que, consequentemente, isso vai repercutir na melhoria da qualidade da assistência que ele recebe. A violação de direitos por parte das mineradoras junto à nossa população é algo absurdo e só vai parar quando nós, exemplarmente, fizermos a legislação necessária para que essas barragens não continuem como estão, porque todo dia vai ter uma sirene tocando onde tem sirene. A minha expectativa é que nós possamos fazer um bom debate, uma boa discussão e que saia dessa comissão um projeto à altura de responder para todas as famílias que vivem as violações de direitos e todas aquelas que estão com mortos nas suas casas em função desse poder predatório das mineradoras. Quem luta, educa. Nenhum direito a menos. 13º salário em dia e pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês. Essas foram as principais pautas apresentadas pelos profissionais da educação no dia da posse dos deputados e deputadas. Trabalhadores e trabalhadoras da educação de todas as regiões do estado, sob a coordenação do Sindiúti, marcaram presença aqui na Assembleia Legislativa. Vieram dizer ao governador Zema que não aceitam retirada de direitos. Exigir do governo, mais uma vez, pagamento dos nossos salários em dia, o 13º pagamento integral, que já está atrasado, e também exigir dos deputados que se comprometam com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores públicos do estado de Minas Gerais. Nós vamos protestar também contra o nosso 13º. E, além disso, nós estamos cobrando do governador Zema que abra as negociações com o Sindiúti, que é representante legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Segundo a direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, apesar de várias solicitações do Sindiúti, até o momento o governo do estado não respondeu ao pedido de reunião com a entidade. E no último dia 28 de janeiro, o governador Romeu Zema informou por meio de suas redes sociais o pagamento parcelado em 11 vezes do 13º salário referente ao ano de 2018. O Sindiúti vem cobrando de maneira permanente que o pagamento do salário e também o pagamento integral do 13º sejam resolvidos de forma definitiva. Choque de realidade. Apreensão, desespero, medo, tristeza. A cada vez que a sirene da Vale é acionada, o pânico toma conta das pessoas. Há temor de que aconteça o mesmo que ocorreu em Brumadinho recentemente, com centenas de mortos, feridos e desaparecidos, após o rompimento da barragem da Mina do Feijão da Vale, e em Mariana há 3 anos, quando também uma barragem da Vale, Samarco e BHP rompeu, deixando um saldo de pelo menos 20 mortos e toda a bacia do Rio Doce completamente destruída. Há dias atrás, parte da comunidade de São Sebastião das Águas Claras, Macacos, em Nova Lima, precisou ser evacuada por uma ameaça de rompimento de barragem. Jocely Andreoli,
do Movimento dos Atingidos por Barragens MAB, acompanhou de perto a situação e nos traz o seguinte relato. Estamos aqui agora acompanhando a situação caótica das famílias em Macacos, distrito de Nova Lima, onde mais uma barragem da Vale ameaça as pessoas por risco de rompimento. Nesse momento está sendo evacuadas as famílias, são mais de 200 pessoas, idosos, crianças que estão sendo levados para o centro comunitário num caos, embaixo de chuva, sem ter as informações corretas, inclusive com muita dúvida de quem pode ser atingido ou não por esse rompimento, pela situação de incapacidade da empresa de construir um plano sério de evacuação. Cerca de 170 moradores de Macacos deixaram as suas casas na noite do último dia 16 de fevereiro por causa do risco do rompimento da barragem B3 e B4 da mina Mar Azul, também da Vale. A barragem tem aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos de rejeito, com estrutura a montante. A população continua apreensiva. Meu nome é Carlos Alberto Chorudo, sou comerciante, estou preocupado, estou na zona quente onde há o risco de sermos atingidos pela barragem. Então aqui são os moradores, a primeira casa aqui à sua direita tem o Dilmar e sua família, mulher e filhos, embaixo o irmão, que é o Ailton, com esposa e filhos. Aqui a Dona Maria do Bené, que está aqui com também filhos. Aqui o Paulo da Dora com 2 filhos. Em cima está a minha cunhada com 4 meninas. Então estamos aqui, a casa divide entre a casa e o rio está aqui no fundo. Aqui você encontra a Dona Nair, que é uma costureira antiga aqui, também está fundo com o rio. A gente escuta até o barulho da água. Aqui essa casa do lado esquerdo, a casa do Wellington, esposa e 2 filhas. Se você perceber o barulhinho do rio, o rio está aqui nas nossas costas, depois desse muro é o rio. Então se bater lá, vem em cima da gente. O MAB também denuncia outras situações de riscos, a exemplo de Barão de Cocais, Paracatu, Congonhas, e cobra a situação de impunidade em Brumadinho. Denunciamos também o caos que está instalado em Minas Gerais com as outras barragens em risco de rompimento, como em Barão de Cocais, que as pessoas já estão em hotéis, também em Itatiaiuçu, Paracatu aqui em Minas Gerais e vários outros lugares do Brasil. A situação ainda de impunidade em Brumadinho, nem todas as pessoas foram encontradas, centenas de mortes e até agora a Vale se coloca como a controladora de tudo e de todos, com a maior prepotência, não aceitando nenhuma proposta de garantias emergenciais das famílias. E é fundamental nesse momento, o MAB faz um apelo a todos os movimentos sociais, a toda a sociedade, a todas as pessoas de bem, a se somarem nessa luta, para que esses crimes não fiquem impunes e que a gente possa urgentemente organizar uma nova proposta de desativação dessas bombas que estão armadas sobre a cabeça de milhões de seres humanos em nosso país, ameaçando os rios, ameaçando a contaminação das nossas águas, a morte da nossa natureza. Meu nome é Maíra, eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Nós estamos aqui agora em Barão de Cocais, no ginásio da cidade, para onde foram trazidas as pessoas que foram evacuadas dessas comunidades. A gente, como pode ver, está uma situação de chuva muito forte aqui no município. As pessoas que foram evacuadas, elas já foram levadas para os hotéis pela própria Vale. Foi realizado um cadastro que a gente ainda não sabe qual é o conteúdo desse cadastro, desse formulário com essas famílias. Foram 393 pessoas que foram evacuadas. Nós estamos preocupados com a situação dessas pessoas e com a situação aqui da barragem, né? A chuva ela não para, ela está cada vez mais forte. Nós temos um vendaval aqui, nós temos uma situação realmente complicada. Um dos pontos de monitoramento da barragem que sofreu alteração, e aí a Vale comunicou para a Agência Nacional de Mineração, que então exigiu que a Vale fizesse a evacuação das famílias. Essa evacuação foi feita então ao longo da madrugada. A Vale disse que 1h da manhã foi a hora da evacuação, justamente porque foi a hora em que a ANA devolveu a informação para a Vale, dizendo a necessidade então dessa evacuação. E a gente tem ainda 31 famílias que estavam numa dessas comunidades. Foram 4 comunidades que foram evacuadas.
e tem 31 pessoas que estavam nessas comunidades que não quiseram sair de suas casas. E aí a Vale informa que a Defesa Civil que está agora com essas famílias, com essas pessoas, para tentar fazer a evacuação delas. E aí agora com essa chuva, né, o risco aumenta ainda mais. E a gente espera que essas pessoas sejam tiradas de lá. A Vale passou a responsabilidade delas para a Defesa Civil. A deputada estadual Beatriz Cerqueira tem feito defesas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que se instaure uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito das Mineradoras, e que a agenda de Brumadinho e dos atingidos por barragens sejam prioridades no Legislativo Estadual. A Comissão de Administração Pública terá talvez a mais importante tarefa do início da 19ª legislatura. Está nessa comissão o projeto da Comissão Extraordinária das Barragens, para que possa ser concluída a sua tramitação e votação em segundo turno. E essa tramitação acontece depois de um segundo crime cometido pela mineradora, no caso a Vale, com o rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Centenas de famílias ainda não tiveram o direito de velar os seus mortos, porque sequer os corpos foram encontrados. Então, eu espero que esta seja uma agenda prioritária da comissão. Vários deputados apresentaram proposições, emendas, projetos de lei, e que eu acho que a sociedade mineira e brasileira espera que o Poder Legislativo dê uma resposta à altura de um crime como esse cometido pela Vale em Brumadinho. A violação de direitos por parte das mineradoras junto à nossa população é algo absurdo. E só vai parar quando nós, exemplarmente, fizermos a legislação necessária para que essas barragens não continuem como estão, porque todo dia vai ter uma sirene tocando onde tem sirene. E onde não tem sirene, as pessoas têm medo da chuva, gente. As pessoas têm medo da chuva. Onde tem barragem, começa a chover, as pessoas não dormem. É disso que nós estamos falando. Elas têm medo da chuva, mas não tem água potável. Não tem água para as comunidades, porque uma das primeiras coisas que as mineradoras fazem é retirar o direito à água dessas pessoas, além de uma série de violações. A minha expectativa é que nós possamos fazer um bom debate, uma boa discussão e que saia dessa comissão um projeto à altura de responder para todas as famílias que vivem as violações de direitos e todas aquelas que estão com mortos nas suas casas em função desse poder predatório das mineradoras. Esse ciclo não vai parar até que nós possamos colocar um freio definitivo a isso que as mineradoras fazem em nosso Estado. Atualidade. Classe trabalhadora não cabe na agenda desse governo. Uma reunião pública no último dia 14, no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reuniu várias lideranças comunitárias, sindicais e populares para discutir sobre a proposta do governo Zema da reforma administrativa e, por consequência, de acabar com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Com mais de 70 anos de existência e mais de 300 mil pessoas formadas, a escola é referência, não só em Minas Gerais, mas no Brasil e até no exterior. E acabar com esse patrimônio de Minas Gerais seria, segundo as pessoas que participaram da reunião, uma decisão extremamente errada e sem necessidade. Muito além de querer uma escola aberta, o que nós precisamos prestar atenção é que a escola é viável, é de excelência e é necessária. Não é possível ficar na Secretaria de Estado da Saúde. Por quê? Não é porque a gente não quer, não. Não é porque a gente quer dar prejuízo para o Estado, não é porque a gente quer outra estrutura, não. Porque ela tem uma estrutura própria e pode ser autossustentável e pode se organizar melhor dentro de um processo de maior autonomia. A importância de valorizar o conhecimento, o saber popular, aliar isso com o conhecimento técnico, científico, juntar essas coisas e fazer com que isso ganhe amplitude lá na ponta, lá no espaço dos assentamentos, de onde quer que esteja esse movimento social que foi ali trocar esse conhecimento. Então, acho que essas duas coisas são essenciais. E a outra coisa, gente, é que a gente não pode fazer papel de iludido nessa história. A intenção é muito clara, é
acabar com a escola de saúde, deixar de construir um conjunto de pessoas que tenham comprometimento muito claro, que saibam exatamente por que estão ali. Trata-se disso. E eu não assustaria se fosse para começar a colocar dinheiro público e uma porção de coisas que vão surgindo por aí, na iniciativa privada, para dizer que está suprindo a necessidade, que hoje a escola faz muito bem, com excelência e com compromisso com o usuário da saúde do Estado de Minas Gerais e do Brasil. A Escola de Saúde Pública, para nós que nos formamos lá, ela tem um caráter assim, de se recriar sempre. Sempre a gente tinha notícias de novos cursos, de acordo com as necessidades, as novas demandas. E isso tem um caráter sublime de mãe, a mãe que vai se adaptando às necessidades, às mudanças de seus filhos. Então, formando, capacitando de acordo com as verdadeiras mudanças que ocorreram ao longo da nossa história. Eu queria aqui mencionar que são 300 mil pessoas formadas lá, e que, se vocês utilizarem das redes sociais e colocar um abaixo-assinado virtual, falar assim, olha, você se formou aqui, você tem algum parente que estudou aqui, vai ser um grande movimento em Minas Gerais, no interior de Minas, de onde eu venho, porque todas as pessoas têm um carinho, uma gratidão imensa pela Escola de Saúde. Então, era isso que eu queria deixar, o meu abraço a todos os 78 funcionários, servidores, né? Continuem com essa luta. E durante os debates, algumas vozes se levantaram para dizer que a proposta do governador Zema, bem diferente do que vem sendo dito por ele, não irá tornar a estrutura da escola mais eficiente e menos onerosa. A transferência da escola para a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde aumenta os gastos com os cargos de chefias, mesmo a gente enxugando a estrutura, né? A gente fez um cálculo, isso significa mais ou menos um aumento de 25% com gastos com cargos, porque a estrutura de cargos da Secretaria de Estado de Saúde é muito maior, né? As pontuações, os famosos DADs, né? Ela é maior do que a estrutura de cargos que existentes na Escola de Saúde Pública. Isso eu acho um argumento importante para a gente apresentar para cada deputado. É justamente porque, acreditando que a gente passa por um momento crítico, uma crise financeira, um desequilíbrio fiscal, mas a gente quer contribuir em termos de impactos com a nossa produção, a gente acredita que a nossa produção é importante para a qualidade e a eficiência do Sistema Único de Saúde, mas também a gente consegue, né, com um conjunto de trabalhadores, com o esforço de cada uma das pessoas ali dentro da escola, pensar uma instituição mais eficiente. É necessário que nós façamos uma boa mobilização, sensibilização, para que chegue ao Zema que ele tenha sensibilidade de retirar esse projeto. Manter a estrutura, dando uma estrutura de funcionamento para a escola, tão necessária pela sua história e pela formação que ela vem oferecendo ao longo dos seus 73 anos, né? Eu estava até lembrando hoje pela manhã, quando nós acessamos lá, vendo o papel que teve o Juscelino Kubitschek, que também era médico e governador, no início da escola, que é de 1946, ele que vinha entregar, certificar os pessoal que estava buscando formação. E é necessário que a gente busque a sensibilização, fazendo essa discussão a nível nacional. Ao final da reunião, coordenada pela deputada Beatriz Cerqueira, foram apresentados alguns encaminhamentos. Eu não tive muita dúvida de que o nosso objetivo nessa reunião não é transigir, né? Não é melhorar o PL 368. Pelo menos se eu entendi tudo certinho aqui, né? E do que, evidentemente, eu ouvi antes, pesquisei antes, fiz a escuta anterior. Então, eu estou propondo aqui 4 encaminhamentos. O primeiro, me comprometer a levar esse debate para o bloco, ao qual eu faço parte. Eu quero fazer, Bartol, o mesmo pedido a você constitui um outro bloco, aqui são 4 blocos na casa, para que esse debate, essa escuta feita aqui, você possa levá-la, né, porque aqui está o contraditório daquilo que foi apresentado, né, como o projeto de lei, para que, inclusive, nós possamos fazer o diálogo, né, com os parlamentares que estarão votando esses projetos. Então, acho que esse é um primeiro encaminhamento no âmbito aqui, né, da nossa reunião e do que se refere
a esse debate. Segundo, é um encaminhamento no âmbito do nosso parlamentar. Eu estou assumindo compromisso com vocês, a não ser que vocês acham que não seja o momento, mas eu estou assumindo um compromisso de solicitar ao governador Romeu Zema a retirada do PL 368 por todos esses argumentos trazidos aqui, né? Eu sou uma parlamentar em 77, uma parlamentar não ganha a guerra, é preciso que a gente amplie e fortaleça que outros parlamentares possam se comprometer. Terceiro, é a gente se incorporar e ajudar a divulgar o abraço, porque ações para fora, elas são importantes, então o nosso mandato e o convite ao bloco, a nossa bancada, faremos, né, para que estejamos presentes, os gabinetes, os mandatos, eu tenho certeza que estarão presentes, talvez não pela pessoa do deputado ou da deputada, mas nós abraçaremos o abraço. E o quarto compromisso é debater nos espaços das comissões da Casa, porque esses espaços são fundamentais. Então, esse projeto de lei ele vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, que vai atestar a sua constitucionalidade ou não, né? Depois, vai para 2 comissões que a gente chama comissões de mérito, que é a fiscalização financeira e orçamentária e a administração pública. Precisamos unificar nossa luta. Essa é considerada a maior categoria de saúde, tanto do setor público quanto privado, né? A enfermagem, então, é a profissão que, diante da globalização, da biotecnologia, da prática colaborativa, é a que mais cresce no país. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais a luta daqueles que estão dedicados sempre a nos servir quando a gente precisa de restabelecer a nossa saúde. Quando a gente fala do atendimento, do pronto atendimento, do atendimento médico, do atendimento à saúde, quem está na ponta desse processo? São mais de 189 mil profissionais dessa área. Farley, conta pra gente hoje quais são as principais reivindicações, preocupações da categoria a qual você faz parte. As principais reivindicações hoje está ligada à questão das condições de trabalho, né? Isso em relação à questão da jornada de trabalho, que é a luta nossa por uma jornada de 30 horas semanais, né? Que existem estudos que comprovam que acima de 6 horas diárias de trabalho, o risco da assistência ela aumenta em torno de 200%. Então, isso, a gente conseguindo fazer uma lei que estabeleça as 30 horas como a jornada adequada para o profissional de enfermagem, isso, consequentemente, vai reduzir os riscos e os danos que possam ser provocados em relação à assistência, né? E também isso melhora a questão da qualidade de vida do profissional, que muitas vezes, nossa profissão, 80% dela são formados por mulheres que têm dupla jornada ou tripla jornada, e isso realmente gera um risco para a saúde desse trabalhador, né? Tanto o risco da saúde física quanto a questão também da saúde mental. Nossa outra bandeira é a questão do piso salarial, que a gente entende que o profissional precisa ter um salário que dê para ele conseguir sustentar a sua família, ter lazer, ter todas aquelas questões que a nossa Constituição Federal garante, né? E com o salário que hoje o profissional vem recebendo, ele é obrigado a ter 2 ou 3 empregos para poder ter uma dignidade na sua vida. Uma das grandes lutas nossas é sobre o dimensionamento de pessoal de enfermagem. Hoje as instituições elas não colocam o número de profissionais necessários para prestar uma assistência de qualidade e, consequentemente, isso sobrecarrega o profissional que está ali trabalhando e ele sai muitas vezes triste por não ter conseguido completar ter feito uma assistência de enfermagem com qualidade em todos os pacientes, os usuários, devido ao tempo mesmo e à sobrecarga de trabalho. Então, essa perspectiva de termos uma norma que define a quantidade de pacientes que devem ser atendidos por um profissional, isso, consequentemente, contribuirá muito para a qualidade de vida e para a saúde das pessoas que são atendidas na enfermagem. Nós somos 60% da força de trabalho em todos os campos, né, de saúde. E as angústias, elas são diárias, a enfermagem, ela que normalmente soluciona todos os problemas. Então, todos os problemas que acontecem, desde questões administrativas, de infraestrutura, de atendimento, quem faz essa gestão é a enfermagem.
E nem sempre temos recursos suficientes para que isso ocorra de forma que tenha a qualidade que gostaríamos que tivesse. E as adaptações têm sido frequentes no dia a dia da enfermagem, que a angústia aumenta. Quando você quer que todo mundo tenha o acesso de forma igualitária, que você tem que fazer escolhas de quem que vai ser atendido ou não, isso pro profissional é uma forma até de tortura psicológica diária. E a gente lembra agora que nós tivemos uma reforma trabalhista que está em vigor desde o ano passado e agora na iminência de uma reforma da Previdência. Queria saber de vocês, a reforma da Previdência preocupa? A reforma trabalhista impactou a vida da categoria em que vocês estão inseridos? Cristiane, queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a gente sabe o seguinte: todo mundo trabalha quer sobreviver, todo mundo que trabalha quer o seu salário. É a dignidade do trabalhador. Já existiam contratos que não achávamos que seriam tão adequados para a enfermagem, né? As questões dos RPAs, das condições em que não se tinha um vínculo trabalhista, em que não se garantiam tantos direitos. E agora estamos com a, digamos, moda do contrato intermitente. E que as instituições agora eles fazem um cadastro, né? Um banco de profissionais em que quando eles precisam, eles acionam esses profissionais para trabalhar. Esses profissionais ficam meio que à disposição, mas não tem um vínculo direto com a instituição, é só por prestação de serviço. E essa questão de prestação de serviço, ela dificulta um pouco na questão trabalhista, porque o profissional ele não tem segurança nenhuma de ganho com essas questões. Na verdade, a reforma veio tirando vários direitos do trabalhador, né? E principalmente a enfermagem, que já não tinha estabelecido em lei os seus direitos, né? Isso ficou bem mais complicado para a vida do trabalhador da enfermagem. Nós temos muito tempo aí lutando pela questão da aposentadoria especial da enfermagem, a perspectiva também do piso salarial, da jornada de trabalho. Todas essas questões a gente vê mais fragilizada com esse processo. Agora, a gente entende e percebe também a fragilidade dos movimentos da enfermagem, né? Questão mesmo do enfraquecimento dos sindicatos, porque com essa perspectiva de não ter essa estabilidade, o trabalhador ele fica muito sujeito às mercês daquele que está fazendo o contrato, aquele que está oferecendo essa forma diferente de trabalho, né? Então ele não tem vínculo, passa a não ter o vínculo, e isso enfraquece os movimentos de luta do trabalhador. Trabalhamos em condições muito precárias, sem às vezes sem material, sem local adequado para atendimento, exposto à violência. Infelizmente, quando o Estado ele não consegue fornecer para a população o que ela precisa, ela vai cobrar de quem está na ponta. É do professor, é do profissional de enfermagem, que são as portas abertas para a população, é onde elas têm, elas acham que têm o direito de se expressar e de reclamar, como não sabem se manifestar da forma mais adequada. E faz com que o profissional de enfermagem esteja adoecendo. É uma profissão fisicamente pesada, porque a gente precisa fazer pelo outro o que ele não consegue fazer mais, pesada fisicamente e emocionalmente, porque lidamos com os dramas das outras famílias e não tem como você passar por isso impune, né? Então precisa realmente de um outro olhar, de uma forma de valorizar o profissional, não só financeiramente com a questão do salário, mas com a dignidade de trabalho, porque tem se perdido muito a dignidade de trabalho da enfermagem no Brasil. A questão salarial de vocês é penosa, não é mesmo, Farley? Queria que você, ao encerrar suas palavras aqui, nos falasse um pouquinho dessa realidade, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado não têm noção. Em relação às condições do salário do profissional muito baixo, em relação às suas atividades e a sua responsabilidade perante a assistência de enfermagem e assistência de saúde que ele presta. Nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional que não caminha, né, muito pelo interesse das grandes corporações que se beneficiam com a exploração do trabalhador da enfermagem dentro do Congresso Nacional. Então a gente precisa que realmente a sociedade clame por melhores condições de vida e de trabalho para o profissional de enfermagem e que, consequentemente, isso vai repercutir na melhoria da qualidade da assistência que ele recebe.
Voltaremos no próximo sábado. Até lá!